uma das experiências mais positivas que eu tive em toda a minha vida foi a época que eu passei no internato. Entretanto, algumas pessoas que passavam pelas mesmas situações que eu passei lá, relatavam estar vivendo um verdadeiro inferno. Bom dia, soldados da madrugada! Seguimos com o tema rejeição e, como prometido, hoje eu vou revelar para você como o chip do mal é instalado em você. Como o chip do mal é instalado nas pessoas e como que a gente entende o processo de rejeição. Na época que eu vivi no internato, eu passei por diversas experiências. Algumas muito positivas, outras nem tanto positivas assim. Mas eu observei o seguinte, que algumas pessoas chegavam lá no internato e relatavam estar vivendo um verdadeiro inferno. E aquilo não era de fato um inferno. A mesma coisa aconteceu quando eu fui para os Estados Unidos. Eu não tive uma experiência muito positiva lá nos Estados Unidos. E é interessante como que as pessoas podem passar pelo mesmo tipo de situação, as pessoas podem encarar as mesmas vivências, porém a resposta das pessoas é completamente diferente. Isso acontece por causa de uma palavrinha chamada percepção. Aquilo que eu percebo não é exatamente aquilo que você percebe. A minha história de vida faz eu construir uma visão de mundo que uma mesma situação para mim pode ser algo positivo e para você pode ser algo extremamente doloroso. Acompanha comigo na Bíblia como é que isso surgiu, como é que isso acontece na prática em um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia. Eu vou ler para você o livro de Gênesis, a partir do verso 3, e conta o início da história de Caim e Abel. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha que interessante. Duas situações. Deus pediu uma oferta para Caim e Deus pediu a mesma oferta para Abel. Entretanto, Caim teve a brilhante ideia de levar para Deus aquilo que ele queria. E Abel ofereceu para Deus aquilo que Deus queria. A desobediência pode levar você a entender que você está sendo rejeitado. E na verdade você não está sendo rejeitado, você está sendo repreendido. Nós temos dificuldade com a repreensão e muitas vezes a gente acredita que a repreensão é um processo de rejeição, sendo que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha o que Deus disse para Caim: se você fizer aquilo que é correto, não é certo que você vai ser aprovado? A sua consciência não vai estar tranquila diante daquilo que é correto? Agora, a percepção de Caim sobre tudo aquilo que estava acontecendo, ela estava enviesada diante daquilo que ele estava fazendo com Deus. Deus não pediu Caim o melhor do fruto da terra. Deus pediu Caim que ele levasse uma ovelha, assim como Abel sacrificou um cordeiro. O sacrifício correto era o sacrifício de um cordeiro. Agora eu preciso que você analise a sua vida. Analise as vezes que você se sentiu rejeitado. Qual era a sua percepção em cima do evento? Eu já falei aqui com vocês de uma história de gêmeos que foram entrevistados. Gêmeos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. E um teve sucesso na vida, o outro se entregou à bebida e às drogas. E quando entrevistados, um disse: eu não tive opção, eu tinha que vencer na vida. Afinal de contas, meu pai era alcoólatra. O que perdeu na vida, o que se entregou às drogas, foi entrevistado também. Por que você se entregou ao álcool?
e as drogas? E a resposta foi exatamente a mesma. Eu não tive opção. Meu pai era um alcoólatra. Isso está diretamente ligado à sua percepção. É a forma com que você enxerga o mundo que faz o chip do mal ser instalado em você. É através da forma que você enxerga o mundo que você tem a sua percepção de dor, de ressentimento, de ódio, de mágoa, de tristeza. Acontece que as coisas que ocorrem no mundo, elas ocorrem da mesma forma para todas as pessoas, só que a minha percepção faz com que eu tenha, dentro da minha mente, a prosperidade do mal. É assim que o chip do mal é instalado dentro de mim e de você. Aí você pode estar se perguntando assim, mas Kepler, e aí, qual que é o segredo? O segredo é você blindar sua mente. O segredo é você ter uma percepção mental diferente. Eu me lembro que eu tive uma chefe e ela contava uma história. Ela falava que, para ofendê-la, as irmãs falavam com ela que ela era adotada. E aí, menino é difícil, né? Menino fala sem querer, mas para ofender profundamente. E ela relata o seguinte, que ela analisava a situação e num primeiro momento ela ia para ficar triste e ela respondia, ela retornava para suas irmãs, falava assim, você nasceu da barriga da mamãe, a mamãe não te escolheu. Se eu fui adotada, a mamãe me escolheu. Olha a percepção dessa pessoa em cima de um mesmo evento. Quem é que não tem, quem que tem irmão que não foi falado que foi achado na lata de lixo? Ou às vezes um tio fala que você foi encontrado. Acontece. Outro dia, um soldado da madrugada falou comigo que ela é diferente dos irmãos e os irmãos falavam que ela era adotada. E por muito tempo ela ficou com essa pulga atrás da orelha. Agora, se você tem uma boa proteção mental, se você encara as coisas do ponto de vista correto, nada que as pessoas te falam, ou quase nada que as pessoas te falam, vai te afetar. A sua percepção é aquilo que vai moldar a forma com que você recebe o que as pessoas estão trazendo para você. E se você quer mudar a sua forma de perceber a vida, você precisa criar uma boa estrutura mental. Porque tudo que acontece fora da sua mente. O carro que está passando ali, que está fazendo barulho aqui no meu áudio, a moto que está passando ali também, está passando do lado de fora. Só que eu posso permitir que esse evento que está acontecendo do lado de fora da minha mente, ele possa afetar a minha percepção e a forma com que eu encaro o mundo. Ao invés de estar aqui feliz de poder gravar esse áudio para vocês em uma estrutura que não é o ambiente que eu costumo gravar o áudio, eu poderia estar aqui chateado, triste, aborrecido, magoado, com raiva, com ódio das coisas que estão lá fora. Mas eu não permito que isso, a minha percepção não permite que isso entre na minha mente e que mude a forma com que eu estou encarando o mundo e a realidade à minha volta. Percepção é a palavra de hoje. E amanhã nós vamos falar sobre como o mal prospera dentro de você. Se você deixou a mágoa, o ódio, a tristeza, a dor invadir o seu coração, se você permitiu que o chip do mal fosse instalado em seu coração, amanhã nós vamos falar como é que acontece o processo de expansão do chip do mal na sua mente.